Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. O evangelho de hoje, uma boa dica aí para quem não colocou nome ainda no filho. Tem uma lista muito boa aqui. Ou os avós aí sugerir para os netos. Tem os nomes bem interessantes aqui. Então depois você vê aí se Asron tá bom, se não Naazon, Aminadab, Eliúde, Zorobabel. Tem uns nomes aqui bonitos. Então fica a dica aí para os pais. Eu começo brincando assim, mas me expresso de algo belíssimo que a liturgia hoje nos apresenta, que é exatamente mostrar que Jesus Cristo teve uma descendência humana. Jesus Cristo teve uma descendência humana. Então, tudo aquilo que eu falarei para você nesta homilia, quero refletir de forma muito particular sobre esse aspecto da encarnação de nosso Senhor. Jesus, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que no primeiro momento, possuidor somente da natureza divina,
mas por amor a Deus, assume também a natureza humana. É sobre isso que eu quero partilhar com você nesta tarde. Portanto, ouvir toda essa genealogia aqui que o evangelista São Mateus descreve, exatamente para mostrar que Jesus teve uma origem humana. São José verdadeiramente foi pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pai adotivo, mas o foi, com todas as responsabilidades próprias de um pai, que está com a esposa, que zela, que cuida, que dá o melhor para os seus filhos e assim por diante. José é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pai adotivo dele. Então não é uma ficção, não é uma comparação, não é uma descrição, não. São José é verdadeiramente o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero, no primeiro momento, que você entenda, para início de conversa, é exatamente esse aspecto. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, teve uma origem humana. Teve uma descendência humana. E assim o Evangelho de São Mateus faz questão de narrar. O Senhor desce do céu para fazer uma cabana no nosso meio, para estar no nosso meio. Mais do que isso, o Senhor desce do céu e se torna um de nós. É esse o mistério que nós celebraremos no dia 25. Nós celebraremos no dia 25 a festa, a solenidade de Natal, exatamente esse mistério de Deus que se fez homem. E não se trata de uma aparência, não se trata de uma realidade. Deus se fez homem. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, se fez homem. E todas as vezes que eu expressar aqui a palavra homem, é muito mais do que a masculinidade, embora Jesus Cristo foi do sexo masculino, mas homem aqui no sentido de humanidade, a natureza humana. E assim, por amor a cada um de nós, esse amor de Deus é expressado desta maneira, de não deixar o ser humano sozinho, mais do que uma boa companhia, se fazer um de nós. Isto é belíssimo. E é esse o mistério que nós celebraremos, eu repito, no dia 25, na festa de Natal. O Senhor que se encarnou no seio de Nossa Senhora, se fez homem, assumindo a condição humana, em tudo, como expressa São Paulo, menos no pecado. Mas em tudo, tudo. Concílio Vaticano II, um de seus 16 documentos, chamado Gaudium et Spes, vai falar exatamente nesse aspecto da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele se humaniza, se torna homem para poder nos divinizar. Entra no tempo para que nós pudéssemos entrar na eternidade. Olha só que belo! Por isso que o Natal não pode ser celebrado de qualquer jeito, o Natal não pode ser celebrado de qualquer forma, que é algo grandioso que nós celebraremos. O eterno entra no tempo, olha só, é até contraditório como é que o eterno entra no tempo, através da encarnação. O eterno entra no tempo para que o ser humano pudesse entrar na eternidade. Ele se humaniza, se torna homem como nós, assumindo a nossa natureza humana, para que nós nos tornássemos divinos. Ele se humaniza para nos divinizar. Por isso que o Natal tem que ser celebrado com alegria, muito mais do que com coxa de frango, de peru, ou seja lá o que for. A ceia de Natal que nós bem celebramos. Mais do que isso, nós precisamos viver a espiritualidade própria do Natal. No dia de celebrarmos a ceia, precisa ser a conversa nossa na mesa, conversarmos sobre aquilo que estamos celebrando. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho
para salvar a todos, para salvar o homem, para salvar toda a humanidade. A conversa de mesa nossa no dia da ceia precisa ser essa: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para se tornar homem como nós. Com qual objetivo? De nos salvar. O principal objetivo da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo foi exatamente a nossa salvação, nos salvar. Eu repito, o Eterno entra no tempo para que o ser humano pudesse entrar na eternidade. Se humaniza para que nós pudéssemos nos divinizar. É algo grandioso que nós celebramos no Natal, que celebraremos no Natal. Por isso que tem que ser celebrado com toda a dignidade necessária. Com o coração preparado, uma boa confissão, uma boa reflexão, uma boa revisão de vida, fazendo com que o mistério da salvação se atualize na vida. E quantos, tristamente, na ceia de Natal, bebem até embriagar-se. Perdeu a espiritualidade do Natal, perdeu a espiritualidade da ceia. Come até vomitar. Meu Deus do céu, perdeu a espiritualidade da ceia de Natal. A ceia é para recordar esse mistério no qual nós estamos celebrando, que é exatamente o mistério da encarnação, o Cristo que se encarna para que pudéssemos sermos salvos. O Cristo que se encarna para assim salvar toda a humanidade. Eu repito, é por isso que não pode ser celebrado de qualquer jeito. Tem que ter uma preparação do coração. Olha só na sabedoria da igreja. É tão grandioso que irá celebrar que ela faz o quê? A igreja? 4 semanas se preparando. Essas 4 semanas do advento. Para que crie no nosso coração essa expectativa de viver bem o dia. Jesus se encarna com o objetivo de salvar cada um de nós. Não sei se você já parou para pensar, para refletir, e aqui eu estou falando de doutrina católica, eu estou falando daquilo que nós professamos como cristãos católicos, e a fé católica é baseada na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que eu diria de forma ignorante, aqui a palavra ignorante no sentido de não ter conhecimento, chegam a afirmar que a encarnação de Jesus não é bem como se fala. Jesus não era bem assim, homem como se fala. Não, isso é uma heresia, isso é um erro tremendo. Que a fé católica nós professamos que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. São 2 naturezas, natureza divina e a natureza humana, mas em uma única pessoa, que é a segunda pessoa da Trindade. 2 naturezas, mas uma única pessoa. Até aqui no mosaico, pedi para que nosso cinegrafista nos ajude, quem está em casa, tem essa figura do Pai, e ele está com um manto vermelho e um azul. E aqui, mesmo que é uma figura do Pai, mas representando a união hipostática, que é uma palavra diferente, mas para dizer dessas 2 naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, a humana e a divina, que não se confundem, mas estão juntas. O manto vermelho, a divindade, o manto azul, a humanidade. Para dizer dessas 2 naturezas assumidas por nosso Senhor. A natureza divina, que existiu desde sempre, por ser Deus, e a natureza humana, que teve uma data, um dia e uma hora para que pudesse existir.
Gente, que mistério nós estamos tocando? Aqui eu estou tentando simplificar para você o máximo que eu posso. É algo que nós já acreditamos, professamos. Estou tentando simplificar. Você tem noção do que é que nós estamos professando? Um Deus, olha só que doidice. Um Deus que também é homem. Um Deus que é homem. Calma aí, ou é Deus ou é homem? Não tem como ser as duas coisas. Ou é Deus ou é homem. Não é possível um ser ter duas naturezas. Mas em Jesus Cristo isto é possível. Jesus Cristo, possuindo em si a natureza divina por ser Deus, ele assume também a natureza humana. Nos primeiros séculos, sobretudo até o quinto, sexto no máximo, todos os concílios que assim tiveram para definir melhor essa questão, que foram nascendo, que assim denominamos, chamadas heresias, ou seja, são aqueles pensamentos contrários à fé. Pensamentos que são totalmente contrários àquilo que de fato é a verdade da fé católica. E os concílios primeiros, entre ele de Nicéia, 325, vai exatamente definir melhor esse aspecto, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Que Jesus não é uma criatura, como alguns no contexto falavam. Entre eles, um padre chamado Ário, que foi conhecido como a heresia, o arianismo, que dizia que Jesus Cristo era a primeira das criaturas, a mais sublime criatura, mas não era Deus. E desse modo, negava aquilo que verdadeiramente Jesus era, Deus e homem ao mesmo tempo. A sua natureza divina, como eu vos disse, desde sempre. E não foi criado, gerado. E essa expressão criado e gerado, temos que ter muito cuidado. Porque o criado, necessariamente aquilo que cria se torna criatura. Portanto, Jesus Cristo, sobretudo no segundo século, ele foi entendido que era uma criatura, que não era Deus, era uma criatura. A igreja não é bem assim não. Ário, você está completamente errado, fique quietinho no seu canto. Jesus é verdadeiramente Deus, ele não é uma criatura. Ele é gerado do Pai e do Filho. Ele é gerado, consubstancial ao Pai, não é assim que nós rezamos no credo? Consubstancial ao Pai. Gerado, não criado, que se é criado não é Deus. Para que fosse realmente Deus, necessariamente precisava existir desde sempre. É gerado desde quando? Desde sempre. E com isso, nós entramos num detalhe, nesse mistério da nossa fé, que é belíssimo. E entender esse aspecto da divindade, a humanidade em Jesus, nós compreendemos algo belíssimo, que é o amor de Deus por nós. O que está em jogo aqui? Todo esse mistério da encarnação, o amor de Deus por nós. O amor de Deus. Eu ouso dizer que antes da encarnação, alguém poderia duvidar do amor de Deus. Poderia duvidar. Tinha motivos para duvidar do amor de Deus pela humanidade. Mas depois da encarnação, não. Depois da encarnação, nenhum ser humano, nenhuma pessoa pode duvidar do amor de Deus. Porque esse amor foi tal, como São João vai dizer, amou de tal forma o mundo, que deu o seu Filho único para que pudesse morrer por cada um de nós. O amor de Deus foi tal que ele desce do céu e vem habitar no nosso meio. Desce do céu e se faz
um de nós. Não nos abandona nunca. Até após a sua ressurreição, não nos abandona porque deixou a Eucaristia. Eis que estareis convosco todos os dias até os finais dos tempos. Como é que isso se cumpre? Através do grande tesouro, o maior de todos os tesouros da igreja, que é o próprio Senhor. Olha só, Ele veio habitar no nosso meio, se fez um de nós, mas não nos deixou sozinhos. Ele habita no nosso meio. Nós podemos tocar, mais do que isso, podemos nos alimentar do seu corpo e do seu sangue. Daqui a pouco nós assim o faremos, nós que estamos aqui no santuário. Você que está em casa o faz todas as vezes que participa da Santa Missa. Olha só, é por isso que eu vos disse que antes da encarnação, alguém poderia duvidar do amor de Deus. Tinha até motivos para isso. Mas depois da encarnação, não há mais motivo algum para duvidar do grande amor de Deus pela humanidade. O povo de Israel, os judeus, e assim eles acreditaram e acreditam, mas sobretudo antes da encarnação de Jesus, que Deus caminhava com eles. Quando eles iam para a batalha, para a guerra, sobretudo ali representada a presença de Deus pela Arca da Aliança, ele dizia: Deus está conosco, Deus combate conosco. E quantas batalhas, quantas guerras o povo de Israel venceu, porque eles acreditaram e confiaram que Deus estava com eles. E nós, olha o privilégio que nós temos, não só de Deus estar conosco, da sua presença em nosso meio, mais do que isso, Ele se fazer um de nós, carne e osso, como nós. Eu repito o que São Paulo falou, assumiu a humanidade em tudo, menos no pecado. Jesus precisava comer, Jesus precisava beber. E se comeu, bebeu, precisava ir no banheiro, como qualquer um de nós. Não sei se você já parou para pensar que Jesus assumiu nós em tudo, em tudo. Tinha que tomar banho, senão ninguém ficava perto dele. Senão na hora que fosse levantar para dar tchau para o povo, ninguém ia suportar. Tinha que tomar banho. Só para você entender que o Senhor assumiu em tudo a humanidade, homem como nós. Tudo isso como pano de fundo, a nossa salvação. Ele se faz homem exatamente para nos salvar. Se torna homem para isso. Todo o mistério da encarnação, tendo em vista a nossa salvação. Portanto, nenhum de nós, nenhum ser humano, nenhuma pessoa tem o direito de negar a salvação do Senhor. Que a salvação dele foi para todos. Ele veio para salvar a todos. Ele não veio por uma nação, por um país, por uma região. Não, ele veio para todos, para toda a humanidade. O prefácio do Advento que nós estamos celebrando tem 4 tipos de prefácio, 4 modelos, mas no primeiro diz assim: revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Vou até repetir. Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Gente, tem coisa maior do que essa? Tem coisa mais bela do que essa? Tem coisa mais significativa do que essa? Mostra o seu plano de amor, para realizar o seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação.
Porque o Senhor se encarnou no seio da Virgem Maria, se tornou homem como nós, assumindo a nossa humanidade. Sabe o que nós ganhamos? O céu. Sabe o que nós ganhamos? A eternidade. Olha que presente! E é belíssimo nós meditarmos sobre esse mistério do que acontece. Jesus Cristo se encarna no seio da Virgem Maria, cresce, desenvolve biologicamente como qualquer ser humano, como qualquer pessoa, trabalha com São José, e São José foi um ótimo pai, que ensinou seu filho a trabalhar. Não é como alguns pais que têm um negócio que quando o filho depois se der, aprende a trabalhar, ou se der depois vai trabalhar. Não, José foi um pai de verdade, que ensina o filho a trabalhar. Ensina que o trabalho faz parte da vida do ser humano, sobretudo o homem. É necessário aprender a trabalhar para depois dar o sustento necessário para o seu filho. E aqui é belíssimo nós percebermos esta virtude em São José. E Jesus, assumindo a fragilidade humana, e o aspecto de fragilidade humana aqui não está relacionado ao pecado, mas aquilo que o ser humano é, a fragilidade própria humana, condicionada ao tempo e ao espaço. E São José ensina para Jesus como trabalhar. E como ele era carpinteiro, o que Jesus aprendeu? Coisa de carpintaria. Jesus, com certeza, teve calo na mão de um homem trabalhador. Aprendeu com quem? Assistindo YouTube? Não, aprendeu com São José. Não tinha como ir lá no YouTube, deixa eu ver como é que faz uma mesa. Digitar lá e dar clique. Não, São José ensinou para Jesus. Ir assumindo nesse sentido a fragilidade humana, como eu vos disse, no tempo, condicionada ao tempo e ao espaço. Deus, que é criador do céu e da terra, criador de todas as coisas, criador inclusive do tempo e do espaço, se submete àquilo que ele criou. Olha só, Deus, criador de todas as coisas, se submete por amor a nós àquilo que ele criou. Nós, se nós queremos nos locomovermos de um canto para o outro, necessariamente nós precisamos andar. Eu estou aqui, se eu me movo, o lugar onde eu estava já ficou vazio e ocupei outro espaço. E assim por diante. Somos necessariamente condicionados ao tempo e ao espaço. Agora são exatamente 4h40. Daqui a pouco 5 horas, depois 6, 7 e assim por diante. Estamos no contexto do tempo e do espaço. E Jesus Cristo, por amor a nós, se encarna, se submetendo àquilo que ele mesmo criou, tempo e espaço. Jesus, depois de uma longa jornada durante o dia, cansava, tinha que descansar. Depois de ter gastado bastante energia caminhando ou fazendo alguma coisa, tinha que comer. Tinha que beber água para se hidratar e assim por diante. Se limita àquilo que é próprio do homem, aquilo que é próprio do ser humano. Porém, qual o objetivo? De abrir-nos, como diz a oração que nós rezamos no prefácio, abrir-nos o caminho da salvação. Agora nós podemos ter acesso ao céu. Jesus, o único Filho de Deus, no que ele se encarna, ele assume toda a humanidade também como filhos. E nós podemos bater no peito e dizer, eu sou o Filho de Deus. E São João vai dizer, de fato, o somos. De fato, somos filhos de Deus, filho no Filho. Ou seja, por causa da filiação divina de Jesus, por causa de Jesus, que é o único Filho de Deus, no que ele assume a humanidade, nós podemos também assim o sermos. E para você compreender, é próprio até no contexto civil, aquilo que é do pai pertence também ao filho. Tanto é que quando o pai morre, o que acontece? Além das brigas, reparte a herança. Reparte a herança, e aquilo que era do pai é dividido para todos os filhos.
Fico até pensando se fosse para dividir o terreno lá do meu pai, lá no Pará, em São Miguel do Guamá, que nós somos 14. Ia dar 1 metro quadrado mais ou menos para cada um. 14 filhos, se fosse dividir a terra para cada um, ia dar mais ou menos 1 metro, mais ou menos. Mas não é assim. O que é do pai pertence ao filho e é dividido assim, até no contexto civil. Lhes falo isso para dizer, uma vez que nós somos assumidos em Jesus como filhos, nós podemos bater no peito e dizer, o céu é meu, o céu me pertence. O céu é meu, o céu me pertence. Bater no peito bem forte e dizer, o céu é meu. O céu é meu. Eu ganhei o céu como presente. O Senhor se encarna para nos dar de presente o céu. É isso. É isso que nós vamos celebrar no Natal, estamos nos preparando para isso. No que nós somos assumidos em Jesus Cristo como filhos, o céu nos pertence. É isso que eu irei, mas prepararei um lugar para vós. Eu irei para preparar um lugar para vós. Olha só, o Senhor já foi. Já está no seio da Trindade. E lá no céu tem um lugar que é só do Padre Helenildo. Padre, eu quero ocupar o seu lugar. Nem venha, que não tem. Nem venha com essa conversa. No céu tem um lugar que é só meu. Mas fique tranquilo, que no céu tem um lugar que é só seu. Que é só seu, que é só seu, que é só seu. Você que está em casa. Tem um lugar no céu que é só meu, que é só seu. E se Deus o livre e Nossa Senhora defenda, eu não for para lá, o lugar vai ficar vazio. Porque ninguém pode ocupar o lugar do outro. Ninguém. Aqueles que perderem a eternidade, aqueles que perderem o céu, o lugar vai ficar vazio. Talvez vocês já foram num campo de... Como é que chama de futebol? Como é que chama, Inácio? Um estádio. Um estádio de futebol onde tem aquelas cadeirinhas, aqueles bancos que só cabe uma pessoa, diferente do banco da igreja, no estádio. E onde não está completo, tem buracos, tem um banco vazio ali, tem vários bancos vazios. Todo mundo está sentado em alguns lugares vazios. No céu vai acontecer a mesma coisa, que aqueles que não conquistarem o céu, ninguém poderá ocupar o seu lugar, porque tem um lugar no céu que o Senhor preparou para cada um de nós, no pessoal, no particular. Portanto, queira ocupar a cadeira que é sua do céu. Não queira que a cadeira no céu fique vazia, porque se eu não for, se você não for, ficará. Vai ser aquele estádio com muita gente, mas com um lugar vazio. Que esse lugar não seja o meu, que esse lugar não seja o seu. Porque nosso Senhor se encarna, se torna homem como nós, para nos salvar, exatamente para que todos os bancos do céu sejam ocupados. Todos. Não foi para alguns, não, foi para todos. Tem lá, Padre Helenildo. Quando eu chegar no céu, eu vou correndo para sentar no meu banquinho. Lógico, primeiro eu vou dar um abraço em Nossa Senhora, bem apertado. Obrigado, mãe. Consegui chegar. Obrigado, mãe, porque a senhora intercedeu, a senhora esteve comigo, a senhora me protegeu. Aquele abraço bem demorado. E lá no céu não tem tempo, então vou poder demorar bastante. E vou poder abraçar, que lá não tem corona. Então, aquele abraço assim, bem apertado de Nossa Senhora. E depois vou sair correndo para ocupar o meu lugar. Gente, é belíssimo nós celebrarmos o Natal. Porque é celebrar o mistério da nossa salvação. É celebrar o mistério da nossa salvação. Quantos se preocupam? O que é que eu vou dar de presente? O que é que eu vou receber de presente? Que comida eu vou comprar para a ceia? Meu Deus do céu, isso é superficial. Se der para comprar um peru, se der para comprar uma galinha, compra. Mas se não der, não é o importante. Frite um ovo se não tiver a galinha. O mais importante é viver a espiritualidade própria do Natal, que é celebrar a nossa salvação. O Deus que se fez homem, assumiu a nossa humanidade, para que o banquinho lá no céu fosse ocupado por nós.
É belíssimo nós meditarmos sobre isso. E é belo nós entendermos a maternidade de Nossa Senhora. Porque também não tem como nós falarmos da divindade de Jesus sem compreendermos a maternidade de Nossa Senhora. Não tem como. E a própria maternidade da Virgem Maria é por causa da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa está muito ligada à outra. A ponto que, se eu nego a maternidade de Maria, se eu nego a maternidade de Nossa Senhora, eu estou negando a divindade de Jesus. Entendeu a seriedade do que é? Se eu nego a maternidade de Maria, eu nego a divindade de Jesus. E se eu nego a divindade de Jesus, Jesus se torna um homem como qualquer outro, deixando de ser quem ele é, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se eu nego a divindade de Jesus, eu digo que ele é um mais um, como todos os demais. E não é Jesus, é Deus. Não é que ele parece, é mais ou menos, tem características. Não, ele é Deus. E no contexto protestante, eu tenho até dó de alguns irmãos protestantes, porque alguns conseguiram e conseguem compreender isso, mas alguns que falam isso. Não é possível Nossa Senhora ser mãe de Deus, por uma questão óbvia, que ninguém é mãe de alguém que é mais velho. Olha que raciocínio burro, desculpa a expressão, raciocínio errôneo. Raciocínio errôneo. Ninguém é possível ser mãe de alguém que é mais velho. Vocês vão ouvir ou já ouviram pastores evangélicos que usam esta expressão. Que erro, meu Deus do céu. Que erro. Que falta de compreensão teológica. Que falta de compreensão teológica. Porque não entenderam que, de fato, em Jesus há duas naturezas em uma única pessoa. A natureza divina, porque é Deus, que existiu desde sempre. Mas a natureza humana não existiu desde sempre. A natureza humana teve um tempo que ela passou a existir. Quando? No seio de Nossa Senhora. Que cronologicamente assim foi determinado o ano zero, devido antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, há 2020 anos atrás, o Verbo se encarnou no seio da Virgem Maria, ou seja, no tempo. Eu estou falando de tempo, até fazer questão de frisar, tempo. Caso alguém não esteja entendendo, tempo. O Verbo se faz carne. O Filho de Deus se torna homem, no seio da Virgem Maria, no tempo. E espaço, qual espaço? O espaço do ventre de Nossa Senhora. Porque o raciocínio, às vezes, é errôneo, por quê? Não pega toda a verdade. Porque uma análise raso, fazendo uma análise de conversa de bêbado, qual a conclusão que vai chegar? Nossa Senhora é humana, de natureza humana. Logo, uma pessoa de natureza humana não pode gerar um ser de natureza divina. Um ser de natureza humana só pode gerar outro ser da própria natureza, ou seja, humana. Para que um ser gere de natureza divina, necessariamente esse ser tem que ser de natureza divina. Recapitulando, que eu usei muitas palavras aqui, vamos lá, vamos voltar aqui o raciocínio, para você entender. Você que é mãe, vamos para o exemplo, porque é mais fácil você entender. Você é mãe, no que você gerou seu filho, o seu menininho, necessariamente ele é o quê? Uma zebrinha? Ou um menininho, um ser humaninho? No que
o pai e a mãe vivem um momento íntimo próprio do casal e engravida a mulher, necessariamente o que vai nascer? Uma criança. Uma pessoa. Ou seja, a natureza humana gera outro ser de natureza humana. É a coisa mais óbvia do mundo, a coisa mais clara. Se é de natureza humana, gera de natureza humana. Você já viu, vamos lá, outro exemplo até agora com uma mangueira. Você já viu mangueira dando jaca? Sinceramente, você planta manga, você colhe manga. Ou seja, a natureza da mangueira é da manga, não é da jaca. A jaca é a natureza da jaca. E assim por diante. Só para dizer assim, que um ser, ele só gera outro ser da sua própria natureza. Só que Nossa Senhora foi diferente. Ela quebrou o protocolo. Aí que os protestantes não entendem. Que ela, de natureza humana, completamente humana, do ponto de vista biológico, como qualquer outra mulher, gera um ser divino. E quem é esse ser divino? O Cristo, o Filho único de Deus. Como? Pela relação sexual que é própria? Por inseminação artificial? Não! Por ação do Espírito Santo. Não foi assim que o Espírito, quando o anjo anuncia, o anjo Gabriel a Nossa Senhora, não foi assim que ele diz, fique tranquila. Ela diz, eu não conheço o homem não, eu estou só noiva de José. Aí o anjo, não Maria, fica tranquila, deixa eu te explicar. O Espírito Santo vai descer sobre ti, e a força e a sombra do Altíssimo te envolverá, e você vai ficar grávida do Filho único de Deus. Ela, é assim, então assim eu aceito. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela concebeu no seu seio um ser que não é de natureza humana, é de natureza divina, que é o Filho unigênito de Deus. Então, no tempo e no espaço, por ação do Espírito, ela concebe no seu seio um ser divino. E por conceber um ser divino, e como eu vos disse, que em Jesus dá as duas naturezas humana e divina, conclusão, Nossa Senhora não é que ela aparenta, verdadeiramente a mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. Se Jesus é Deus e ela é mãe de Jesus, conclusão, ela é mãe de Deus. Perceba, por isso que eu disse, nem vou usar outra palavra, vou usar só errônea mesmo, para não escandalizar e nem ofender ninguém. Quando diz que Nossa Senhora não é mãe de Deus, ela é. Ela é. E Jesus, as duas naturezas humanas e divinas. Não, ela é mãe da natureza humana. Não é, ela é mãe de Jesus e nele há esta união, sem mistura, mas algo harmônico, a sua natureza humana e divina. Não é que ela é mãe de uma parte de Jesus e outra parte, não. Não, em Jesus há. Tanto é que fala-se de união hipostática. A natureza humana e a natureza divina. É por isso que Nossa Senhora é verdadeiramente a mãe de Deus. E até dogma. Nossa Senhora como mãe de Deus. Portanto, qualquer pessoa que diga o contrário disso está muito equivocada. Completamente equivocada. Eu repito. Negar a maternidade de Nossa Senhora é negar a divindade de Jesus. E negar a divindade de Jesus é dizer que Ele não é Deus. Ele é um como qualquer outro, mas não é Deus. Ou seja, eu jogo fora a doutrina católica. Eu jogo fora, não é qualquer... Por isso que alguns querem defender na época que um dos pastores falaram isso. O que ele falou não é tão grave. É gravíssimo. Se fosse no trânsito, poderiam usar essa expressão. É gravíssimo, perdeu até a carteira. É de perder a carteira. Afirmar que Nossa Senhora não é mãe de Deus é de perder a carteira. É multa gravíssima. Não é
4 pontos, é todos os pontos da carteira. Por quê? Porque negar a maternidade é negar a divindade de nosso Senhor. Aqui é só uma catequese para você que está aqui e você que está em casa. Mas o que eu quero é que você compreenda em meio a tudo isso que o padre falou. Até usei um pouco de teologia. Eu quero que você entenda uma coisa, e aqui é o essencial. Jesus se encarnou, se tornou homem como nós, para nos salvar. E a encarnação de nosso Senhor mostra, revela o amor do Pai por cada um de nós, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. A encarnação revela para todos nós o amor de Deus pelo ser humano, o amor de Deus por toda a humanidade. Revela. E através de Jesus nós podemos ver, contemplar a face de Deus. Deus até então não podia ser visto. Por quê? Nós somos de natureza humana, Deus é de natureza divina, a natureza humana com a natureza divina, conclusão, não conseguíamos ver Deus. O que Deus fez, já sei para eles me verem. Vou me encarnar, vou mandar o meu filho se encarnar, se tornar homem, para que assim a minha face seja revelada. Portanto, a face de Jesus, que é Deus, é essa revelação concreta do amor de Deus por nós, porque nós olhamos para a face de Jesus contemplando a face de Deus. É belo. Olha só, é isso que nós vamos celebrar no Natal. Eu espero que você que esteja aqui, você que está em casa, assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, que o seu Natal seja diferente, não seja mais um. Não seja mais um. Se você já estava com engradado de cerveja na geladeira, dê fim. Não é dia de bebida. É dia de mergulhar no mistério. Não é dia de mergulhar em bebida ou em qualquer outra coisa. É dia de mergulhar no mistério no qual nós estamos celebrando, que é o mistério da nossa salvação. Mergulhe no mistério da nossa salvação e não em outra coisa. Viva bem o Natal. Pode faltar o frango, peru ou qualquer outra coisa, mas que não falte nosso Senhor Jesus Cristo na ceia de Natal da tua família. Que não falte. Que não falte. Viva, mergulhe nesse mistério da nossa salvação. Vamos ficar de pé? Pedir para que o Inácio, junto com a Juliana, nós cante uma música para nós, fechando esse momento, e assim pedindo a graça do Espírito Santo, para que todas essas palavras que eu vos proferi, caiam no vosso coração. Caiam no vosso coração e entenda a beleza do Natal. A beleza do Natal é a maior de todas as celebrações. Celebrar a encarnação de Jesus, celebrar o mistério da nossa salvação. Reconhecendo esse amor de Deus por nós, que nos amou tanto, como o Padre dizia, e deixou o seu trono para se estabelecer no ventre de Nossa Senhora para nos gerar vida. Só uma resposta para nós, né? Dizer que nós amamos o Senhor, somos gratos. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti.